Neste vídeo, compartilho atualizações rápidas sobre meu projeto acessível de reciclagem de filamento. Você vai ver alguns avanços, alguns retrocessos e vai aprender algumas lições valiosas que, infelizmente, eu tive que aprender da maneira difícil. Vamos nessa! Então, antes de entrarmos nas atualizações, vou começar dizendo que este vídeo vai ser um pouco diferente dos outros desta série. No fim do último vídeo, falei que queria que este fosse só sobre testes, tanto de trituração quanto de extrusão na reciclagem de filamento. E infelizmente este vídeo não é assim. Eu enfrentei alguns contratempos bem sérios, como você está prestes a ver, e como vou visitar a família no exterior por algumas semanas, quis compartilhar algumas atualizações rápidas para quem está acompanhando ansiosamente. No começo, eu realmente não tinha certeza de quanto vocês estariam interessados em me ver documentando todos os meus erros, mas vocês deixaram bem claro que querem ver onde as coisas deram errado para, quem sabe, aprender com isso. Sente-se, relaxe e veja como não montar um sistema de reciclagem de filamento. Assim que publiquei o último vídeo, recebi uma mensagem do nosso cientista maluco e salvador, Daniel, que me deu uma notícia muito ruim. Eu teria que reconstruir o triturador. Fiz tudo certo, exceto por um detalhe crucial. Eu coloquei todas as lâminas ao contrário. Assim, em vez de pressionar o material contra as lâminas fixas e triturá-lo, ele apenas o empurrou para cima. Droga! Não foi divertido, mas eu passei boa parte de um dia inteiro tentando reconstruir o triturador sem desmontá-lo completamente, só para perceber que, na verdade, era muito mais fácil simplesmente desmontar tudo e montar de novo. Depois, passei boa parte de outro dia alinhando tudo para que girasse suavemente, sem perceber na época que os rolamentos fornecidos com o kit são, na verdade, autoalinhantes, ou seja, perdi muito tempo em várias ocasiões alinhando rolamentos que simplesmente se alinhariam sozinhos. Deus. Com tudo isso feito, tudo o que eu precisava fazer era esperar pacientemente as peças usinadas em comando numérico computadorizado chegarem para que eu pudesse começar a montar tudo. Como já havia cometido muitos erros de medição, preferi não arriscar calcular onde furar ou soldar os pontos de fixação até ter as peças montadas e nas posições finais em mãos. Perdi quase uma semana de trabalho só esperando as peças. Enfim, com essas peças usinadas em comando numérico computadorizado em mãos, comecei a montar tudo. Mas claro, eu não tinha os parafusos certos para realmente fixar na estrutura. Eu sabia que deveria esperar, eu sabia, mas depois de meses trabalhando nesse projeto, eu estava realmente impaciente e só queria ver funcionando. Então, eu decidi ligar por um segundo só para testar se o movimento estava funcionando. Isso acabou levando a um dos momentos mais triunfantes da minha vida adulta, seguido imediatamente por um dos piores. O motor funcionou como esperado, mas você já sabe o que aconteceu depois. Poxa, até eu sabia que isso provavelmente ia acontecer. A força do motor girou o triturador, que se levantou da estrutura. Sinceramente, eu achei que conseguiria segurar ou pegar ou cortar a energia a tempo, mas curiosidade, você sabia que um VFD não corta a energia imediatamente? Eu não sabia disso. O motor caiu, entortou a proteção e quebrou o ventilador de resfriamento. Felizmente, consertar o motor não foi tão difícil. Outra curiosidade, nunca tinha pensado na origem de martelar até estar martelando as amassadas na carenagem do ventilador. Tive que furar vários parafusos da proteção do ventilador porque quebraram ao meio quando o motor caiu neles. Aliás, já peço desculpas pela falta de imagens mostrando tudo, principalmente nos erros maiores mais adiante no vídeo, pois, sinceramente, eu não estava animado para gravar enquanto resolvia problemas e reclamava corrigindo minhas besteiras. Com a proteção quase recuperada, abri o OnShape e desenhei minha versão do ventilador de refrigeração, que imprimi em ABS para protótipo e depois em policarbonato para a versão final. Eu só queria que todos os meus erros nesse processo fossem tão fáceis de corrigir quanto esse. Resolvido isso, fui à loja de ferragens no dia seguinte comprar parafusos e peças para montar tudo na estrutura. Comecei a medir onde precisaria dos furos de fixação e depois adicionei mais perfis de aço apenas nos pontos em que a estrutura precisava ser mais grossa. Na verdade, eu tinha ficado sem barras de aço no último vídeo, mas felizmente consegui fazer mais uma visita à loja de ferragens gratuita da minha rua antes de demolirem o prédio e peguei um monte de barras de aço. Só um comentário, estava tão focado em aplicar o que vocês me ensinaram sobre soldagem que nem pensei em prender as barras direito com o grampo.
Então, ao invés de colocar algo plano em cima e embaixo para garantir que elas ficassem niveladas com a estrutura existente, eu prendi desse jeito e acabou que elas ficaram em um leve ângulo. Tive que passar mais de 1 hora lixando as novas barras de fixação para deixá-las planas, o que as enfraquece muito. Lição aprendida. Aprendi que não é bom tentar levantar sozinho um triturador de 50 quilos com motor e de forma precária para colocá-lo na estrutura, pois acabei deixando ele cair em cima de mim novamente. Mas essas lições empalidecem diante da que eu estava prestes a aprender. Veja, com esse novo layout, a caixa de engrenagens fica um pouco mais baixa do que a entrada do triturador. Eu já sabia disso e que tudo precisava ser exato. Então, planejei pegar algo que eu sabia que seria plano e nivelado, diferente do meu trabalho de solda. Usei um compensado revestido de armário e cortei um buraco para o triturador. Então, para deixar tudo exato, alinhei o triturador com o olho e fui colocando arruelas de tamanhos diferentes sob os furos de fixação até que tudo ficasse nivelado e uniforme. Depois, com base na minha experiência anterior de tudo sair voando, para evitar isso, parafusei tudo bem firme na estrutura. Eu não percebi na hora, mas isso seria o prego no caixão. Mas antes de descobrir isso, eu tive alguns breves momentos de vitória. O triturador funcionou. Ele realmente triturou plástico. Sim. O VFD controlava a velocidade e consegui triturar cerca de 1 kg de plástico. Gente, eu estava em um estado de pura felicidade. A única coisa era que as lâminas ficavam travando em pedaços grossos e o motor esquentava bastante. Além disso, o triturador balançava, quase dançando de um lado para o outro. Além disso, o plástico de um lado do triturador parecia estar derretendo. Que diabos! Olha, vou poupar vocês dos detalhes sangrentos de diagnosticar o problema. Não só porque realmente não quero falar sobre isso, mas também porque, mais uma vez, eu não estava com disposição para gravar imagens de apoio. Me desculpe. Resumindo, passei os 3 dias seguintes fazendo de tudo para descobrir o problema. Foi o acoplador, a caixa de engrenagens? Será que eu não nivelei completamente tudo na estrutura? Desmontei tudo. Cheguei a desmontar o triturador 2 vezes só para conferir se tinha montado os rolamentos errado. Novamente, sem perceber que eles são autoalinhantes justamente para proteger contra esse tipo de coisa. No processo de desmontagem, tive que cortar todas as minhas soldas, que sinceramente eram muito mais fortes do que qualquer um de nós poderia prever. Mas, é claro, lei de Murphy, só nas partes que eu teria que desmontar depois. Ironia no seu melhor. No final das contas, joguei a toalha e implorei para o meu novo melhor amigo Daniel pegar o trem de caifa para vir me ajudar a diagnosticar esse problema. Em troca de hambúrgueres e filamento, Daniel passou a noite me ensinando truques como medir concentricidade com um relógio comparador e diagnosticando problemas comigo. Não vou enrolar aqui, descobrimos o problema e é que meu eixo está empenado. Hehe. Como isso acontece, você pergunta? Quero dizer, ele estava reto quando eu instalei e, assim como você, provavelmente pensaria que não tem como um frangote de 72 quilos como eu entortar 20 milímetros de aço macio. Será que foi quando deixei tudo cair? Não, isso realmente não faz sentido. Depois de remover o eixo de transmissão várias vezes, Daniel e eu analisamos a curvatura perto do parafuso de fixação e tudo ficou claro. Quando eu calcei o triturador, passei um tempo testando diferentes alturas, sem saber se o espaço entre a madeira e o fundo do triturador era de 3 milímetros ou 3,5 mm. Como havia folga enquanto eu levantava tentando achar a altura ideal, era difícil descobrir a medida certa. Então, eu parafusei com 3 milímetros e depois decidi adicionar mais um calço de meio milímetro para levantar um pouco mais. Isso selou meu destino. Sozinho, não sou forte o bastante para entortar o eixo de transmissão, mas se prender o eixo a 4 parafusos grandes e apertá-los, é basicamente o oposto de um macaco de carro. Entortei o eixo de transmissão para baixo usando os parafusos cerca de meio milímetro ao fazer o primeiro teste de encaixe. Meio milímetro pode parecer pouco, mas faz grande diferença ao lidar com essa força. E é daí que vem o atrito. Por isso tudo balança. O motor perde potência após levantar o triturador para triturar plásticos mais grossos, superaquece e há atrito suficiente para derreter parte do plástico. Daniel e eu passamos cerca de meia hora tentando entortar o eixo de volta, mas acabamos concordando que só causaríamos mais danos.
e que a única saída para isso é ou levar a um torno mecânico profissional para consertar ou pedir um eixo de transmissão novo. Estou bem arrasado, mas nem tudo está perdido e quero terminar com uma nota positiva para vocês. Vou contar um pouco sobre minhas experiências estudando o meu próprio filamento. Após o último vídeo, recebi a fonte de alimentação e comecei a finalizar o Artman. Agora, tinha várias coisas que eu tinha feito errado na montagem, como fios que precisavam ser cruzados e tal, mas felizmente foi tudo fácil de consertar. Para testar, eu mesmo peletizei vários filamentos. Usei um cortador reto e fiquei empolgado ao ver minha primeira extrusão. Nesse momento, decidi encomendar todas as peças para o peletizador open source do Teaching Tech, pois acredito que será muito útil peletizar os últimos metros dos rolos de filamento para dar mais uniformidade e consistência ao meu reprocessamento, que costuma ser aleatório. Agora, ainda não tive tempo de montar isso. Após testar o triturador, extrudei um pouco do material reprocessado para ver o resultado. ArtMaze recomenda usar apenas grânulos secos de até 4,5 mm, cerca da metade do tamanho dos atuais do triturador Precious Plastic, com peneira de 8 mm. Mas aqui, mais uma vez, a curiosidade e, para ser sincero, a impaciência falaram mais alto. Para minha surpresa, os primeiros resultados foram muito promissores. Consegui extrudar um pouco de filamento, mas, como era de se esperar, foi quase impossível manter o 1,75 mm. Eu até tentei passar meu material reciclado pelo triturador uma segunda vez, mas isso realmente não fez muita diferença. Depois, tentei imprimir em 3D uma peneira manual e peneirar meu material reciclado à mão para isolar apenas os grânulos menores, que coloquei no meu forno elétrico baratinho por algumas horas só para testar a secagem. Para minha surpresa, eles não derreteram com a porta entreaberta. Então, isso pode acabar sendo uma solução muito boa para secagem a longo prazo. E já que estou compartilhando novidades positivas, eu fiz uma melhoria legal no funil enquanto o triturador estava fora de serviço. Agora, nos meus primeiros testes, percebi que os pedaços tendem a voar por toda a oficina e isso é super perigoso e bagunçado. Então, como eu já tinha imaginado antes, uma tampa articulada vai ser necessária. Mas, em vez de madeira, eu segui a sugestão de um dos meus membros do YouTube e fiz a tampa de acrílico transparente, o que eu acho que vai ser muito legal para eu poder assistir e também filmar a trituração enquanto acontece. Vamos falar dos próximos passos. Preciso consertar ou encomendar um novo eixo de transmissão. Eu ia tentar resolver isso, mas, como você deve ouvir pelas sirenes, nosso governo e o Ayatollah decidiram ver quem tem os maiores foguetes. E agora meus filhos estão em casa da creche, então provavelmente isso não vai poder acontecer essa semana. De qualquer forma, assim que resolver isso, vou extrudar esses grânulos secos de 4 a 4,5 mm para garantir que estão no tamanho certo. Se necessário, vou furar manualmente uma peneira personalizada para substituir a de 8 mm do triturador, que já removi. E isso provavelmente vai significar encontrar uma nova loja de ferragens gratuita para conseguir a chapa de metal. Só para avisar, pode demorar um pouco para eu trazer novidades desse projeto, pois vou visitar minha família nos Estados Unidos nas próximas 2 semanas, caso não comece a Terceira Guerra Mundial. Mas fiquem tranquilos, pois vou levar meu Positron V3 nas férias e me esforçar para seguir criando conteúdo de qualidade para vocês durante a viagem. Então é isso, uma atualização rápida para um vídeo do próximo nível sobre o andamento do meu projeto de reciclagem de filamento. Espero que todos tenham tirado lições valiosas para seus projetos, especialmente se quiserem recriar isso em casa sem tantos obstáculos. Não tem sido nada fácil, mas quero que vocês saibam que os comentários, o incentivo e o interesse de vocês nesse projeto são realmente o que me mantém motivado. Muito obrigado a todos por isso. Deixem-me também aproveitar para agradecer aos nossos membros do YouTube e apoiadores do Patreon, especialmente nossos membros Nylon e Peak, Chipcock, 2 Crazy Kitos, Amir Ken e Chris Miller. Vocês são incríveis. Por hoje é só. Nos vemos na próxima camada.